Fala pessoal, tudo bem? Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Capivara Tank. E você já sabe que é o melhor episódio sobre investimento anjo e empreendedorismo aqui do Brasil, que inclusive é patrocinado pela SC Angels, a maior rede de investidores anjos do sul do Brasil. Tá? Eu quero só falar rapidamente sobre os nossos patrocinadores. A gente acabou de fazer um evento excelente, deu 110 pessoas, né, Gu? 110 pessoas. E a gente teve uma ativação muito legal dos nossos patrocinadores. Então eu vou falar aqui para vocês, tá procurando uma imobiliária, a Eri Fernando é para você. Incorporadora, compra, venda e aluguel de imóveis em Balneário Pissarras e também aqui em Blumenau. A gente também tem um patrocínio do V8 Sales, que eles são especialistas em inside sales exclusivos para startup. Então você está com uma dificuldade aí para venda de seu produto na startup, pode falar com o pessoal do V8 Sales. A gente também tem um Tamandaré Select. O Tamandaré Select é uma concessionária premium exclusiva em Balneário com foco em atendimento e seleção de veículos. Os veículos dos caras é só carrão pra cima. Daí depois o Google ele fala que quais são os carrões que eu não lembro, mas tem Corvette, Porsche, Land Rover, o que você quiser, você vai encontrar lá, só carro top. Tá? E o último, a Invisto, que também é uma parceira nossa, agora virou patrocinadora, que é uma Venture Capital para startups do Sul, oferecendo investimento, expertise e conexões e muito network. Beleza, gente? Agora eu vou apresentar para vocês a nossa convidada, que é a Bárbara Moraes. A Bárbara, ela é pernambucana, casada com o Gerson, mãe da Isa e de gêmeos, olha que legal, o Vicente e o Anthony. 20 anos morando aqui em Blumenau, ela veio estudar e nunca mais voltou, palavras dela, tá? Ela é diretora e fundadora da Extra, uma consultoria especializada em gestão de negócios. Especialista em gestão estratégica, liderança e pessoas, tem formação em contabilidade, especialização em gestão de pessoas e negócios e MBA em reinvenção de negócios. Pô, isso aqui eu não conhecia, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. MBA em reinvenção de negócios. É tipo reinventar um negócio, como se fosse isso, é? Olhar para a inovação dentro do Olha que do massa, negócio, né? esse aqui é novo, quero falar um pouco mais sobre isso. Ela possui ampla experiência como executiva em empresas grande porte, como indústrias, e-commerce, varejo e tecnologia. Além disso, atua como mentora e investidora, tá? Ajudando empresas a crescer por meio de estratégias, design organizacional e tecnologia. Bárbara, bem-vindo ao Capivara Tank. Muito obrigada. Legal. Uhum. Vamos começar com essa aqui, tá? MBA em reinvenção de negócios. Sim, Tipo assim, é um MBA, reinvenção de negócio, é o nome, é isso mesmo? exatamente. Aham. Tá, mas ele MBA em reinventa o teu reinvenção. negócio? Não para reinventar o teu negócio, mas para te dar ferramentas e subsídios suficientes para tu fazer essa jornada de reinvenção, né? Então, eu não sei se tu percebe isso na prática, mas as empresas, depois de uma certa jornada de estada, de funcionamento, ela tende a não olhar mais para essa Sim, questão da inovação, da velocidade. ela fica naquilo crescendo e fica ali Isso. no platô e é isso. Isso, e muitas vezes ela vai morrer nesses ciclos, né? Então, assim, Ah, como fazer esses ciclos de reinvenção dentro do próprio negócio, olhando para o que é o core do meu negócio hoje, qual é esse próximo horizonte de inovação, o que vai acontecer com a minha empresa daqui a 10, 20 anos. A gente sabe que a gente vive esses tempos meio líquidos, né, Thiago? Então, não tem mais aquele planejamento para a vida, aham. mas você precisa ter algum planejamento. Inclusive, às vezes, nesse planejamento, olhar para o teu negócio, para outros territórios, outros modelos, outros canais, inovação bem incremental, né? Então, muitas empresas hoje, inclusive, estão instituindo alguma frente muito específica para isso, através, inclusive, de empresas especializadas. E aí a gente falava dessa jornada toda ali. Então, como que era o cenário atual, ferramental para você olhar para o horizonte 1, horizonte 2 e horizonte 3 de inovação. E se chamava mesmo MBA de reinvenção de negócios. E nós tínhamos um desafio de desenvolver uma jornada prática. Então, pegar algo dentro desse universo do negócio e fazer esse desenvolvimento durante o projeto. Tá, porque quando a gente fala de reinvenção para o empresário, Uhum. eu acredito que tu atende essa pessoa, esse é o teu SPO, Sim. empresário lá da ponta, o CEO. CEO, enfim, founders. Quando tu fala reinvenção, o cara não dá uma tremida assim, o que você tá querendo reinventar meu negócio, assim? Como é que ele absorve isso? Para ele, não necessariamente a gente precisa falar dessa maneira, mas assim, como manter ele Tá, a gente competitivo? Como faz é que a isso, gente mas se de outro mantém? nome. Como é que a gente se mantém Entendi. atual? Como é que tu se mantém atual? Aham. Nessa semana eu vi um material super legal que comparava as pessoas de 40 anos do passado com as pessoas de 40 anos do agora. E essas pessoas de 40 anos do Que legal isso. passado, ela realmente parecia muito mais velha, por uma série de coisas.
mas muito das características também de vestimentas, de socialização, dos novos hábitos, né? Saúde e alimentação. E aí é basicamente fazer isso com o teu negócio. Ele não precisa deixar de existir, mas ele pode existir melhor, ele pode existir diferente, ele pode existir em outros territórios que ele não existe hoje. Então, é olhar para essa agenda. Muitos negócios se reinventaram, inclusive fazendo escolhas que deixaram aquilo que era um core deles em algum momento menor e olhando para outras frentes. Não nasci para isso, mas virei isso, né? Aham. Acho que você falou da Marvi antes ali, que era uma empresa Sim. super bacana. Eu escutei eles falarem isso. Nasci consultoria, Ah, isso aí. mas eu vi que meu cliente era BPO, daí eu vou fazer o quê agora? É isso aí. Então, eu peguei e disse, não, é para cá. E aqui foi que eu cresci, e aqui foi que eu evoluí. Então, a gente olha mais para a jornada de evolução. Essa é a nossa promessa, né, na Extra. A gente evolui pessoas e negócios. Porque a gente não entende que isso anda separado, né? Legal, Bárbara. A Marvin, inclusive, um case legal. Você chegou a ver o podcast que a gente fez com o Mano? Eu fiz. Mais ou menos? Peguei. Eles agora estão trabalhando com franquia, né? E é legal porque tem um case deles que eles estão usando bastante IA lá, né? E a gente tava falando antes, pô, o empresário tem muito medo da IA, sabe? Tipo, eu quero humanizar o negócio, não quero IA, mas não tem nada a ver com, né, uma coisa ou outra. Sim. E aí eles têm um case que eles faturaram em fevereiro desse ano. O número em si, eu não sei se eu posso passar, mas vou passar mais ou menos uma base de porcentagem, mais de 200% comparado a ano passado. Isso com um time menor, inclusive. E aí você olha para o histórico de um ano para trás, colocando IA, implementando e testando, e você vê, cara, isso dá resultado. Sim, Né? sim. Isso tem um negócio que dá resultado, sabe? Tudo que é novo é da característica do humano, de alguma forma, resistir. E isso é coisas muito simples. A gente está num evento, a gente está sentado em um determinado lugar, alguém pede para trocar de lugar. Porque tu já tinha se acomodado, tu já tinha conhecido alguém, e aí tu pensa, tá, mas depois tu percebe que a troca foi legal, conhecer uma outra pessoa, enfim. Isso é um exemplo pequeno para tu entender que a mesma coisa acontece com coisas maiores, né? E a IA está nessa agenda, porque como ela não está assim massivamente ainda disseminada, as pessoas tendem a não acreditar muito bem, assim, que, será que realmente traz benefício? O que vai acontecer com o meu cliente? Mas aí eu perco essa ponta de contato. Mas quem já utilizou tem ganhos. E eu sempre digo que você também não precisa olhar para isso, eu preciso adotar. Mas que tal conhecer? Né? Então, acho que esse já é um passo importante. Conhecer quem que está fazendo o negócio com isso, como está fazendo, quais que são as possibilidades, né? Então, esse desbravar inicial acho que é importante também. Como é que tu enxerga hoje do modelo que tu atende, né, você fala só com essa galera mesmo, de seu level, como é que tu enxerga esse modelo tipo de IA entrando no negócio dele, assim? Então, assim, ó, a nossa empresa não é especialista em tecnologia, né? A gente não é especialista em inteligência artificial. Mas o que a gente já entendeu? O que eu entendi quando eu passei pelas cadeiras, né, de gestora, enfim, de executiva, de diretora? Que nem tudo era gente. Tem hora que sim é pessoas, tem hora que sim é processos, mas tem uma hora que a tecnologia, inclusive, ajuda essa gente a entregar muito mais valor, né? Botar um parênteses que eu acho legal, porque a Bárbara, ela também foca em liderança de pessoas, né? E aí ela fala agora também que pessoas não é tudo, tem tecnologia. Sim, tem que ter esse mix, né? Tem que ter esse mix. Esse mix é legal. Exato, sim. Porque a tecnologia muitas vezes ajuda a pessoa a escalar a um determinado ponto que ela sozinha ela não conseguiria, né? E não prende ela em tantas atividades tão operacionais. Então, olhar para essa tecnologia como algo que vai sustentar os teus processos, facilitar a vida das pessoas para que elas possam ser mais humanas e parem de preencher papéis, porque a gente tem capacidade para muito mais, capacidade para criar, capacidade para reinventar tarefas, negócios. Então, a gente sempre vai ter esse olhar de curar a tecnologia no mercado, e aí se a tecnologia tiver inteligência artificial hoje, ela já está um passo na frente, né? Que bom se eu tenho que fazer aqui um filtro dentro do meu sistema e eu preciso criar um material e eu posso pedir para a inteligência artificial criar para mim. Isso não quer dizer que eu não vou conferir, isso não quer dizer que eu não vou revisar, mas ela vai entrar numa agenda de me acelerar uma parte do processo. E tem que lembrar que por trás de toda inteligência artificial também vai ter alguma inteligência humana, seja para criar, seja para gerir. Então, não é que ela vai estar solta, né, no teu processo. Perfeito. Então, a gente entende que, assim, tem muito para ganhar. É para todo mundo fazer? Não, depende do momento, do nível de maturidade do teu negócio. Talvez o mais estratégico para mim, nesse momento, seja estruturar um time de pessoas. E, seja estruturar processos, ok. Mas não, talvez a tecnologia venha para conectar tudo isso e entregar mais valor, né? Então,
Por isso que a gente não entrega uma verdade, a gente entrega uma solução. Então, a gente vai construindo isso com o momento do cliente, né? Geralmente. Legal. Eu gosto de falar que a IA, ela tem entre o humano e a IA tem uma diferença bem grande, que o humano tem alma, a IA não tem alma. Talvez lá na época que vai chegar isso, lá na Skynet, quando acontecer, beleza, mas hoje não. Hoje, para a IA operar, ela precisa de um humano. Né? Que é exatamente o que você falou. A conferência, enfim, a ativação, o botão para iniciar a IA é humano hoje. Né? Eu quero desligar, o humano vai lá e desliga de novo essa pessoa. A IA não se desliga sozinha e não faz sozinha isso hoje, né? Então é super importante esse lado, tipo, ela não vai te substituir. Num conceito de operacional, talvez sim, né? Vamos fazer repetitivamente a mesma coisa todo dia? Sim. Mas ela não te substitui de fato, você sai, entra e ela toca todo o negócio. Isso não vai acontecer. Isso tem que deixar claro pra galera. O ser humano tem essa capacidade da visão sistêmica, da gestão da novidade, do que acontece de diferente, né? Ela segue um padrão mais estruturado. Óbvio, ela aprende ao longo do tempo e talvez chegue até um momento numa inteligência mais autônoma, mas hoje, pelo que a gente tem visto, onde as pessoas têm usado muito como acelerador de processo, assim. Isso. E eu tenho achado fantástico, assim. Cara, legal, porque mesmo tu não falando sobre isso conhecendo, tu conhece bastante, tá? Você tem bastante conhecimento sobre a IA, assim. Isso é bacana. Parabéns. Eu sou uma estudiosa, eu gosto de aprender, legal. Assim. Eu gosto de explorar as novidades, falar com os diversos segmentos, assim. Isso é uma dica que eu dou também para as pessoas, não conversa só com as pessoas do teu negócio ou da tua expertise. Então, eu sou contadora ou eu sou advogada, eu só converso com o contador, converso com o advogado. Então, a importância de trocar para tu ter outras perspectivas, assim, né? Então eu sou empresário e o meu negócio é têxtil, daí eu converso só com têxtil. Não, conversa com o pessoal de tecnologia, conversa com o pessoal de inovação, conversa com o segmento de alimentos e bebidas, porque tu vai encontrar soluções para inovação na tua empresa que eventualmente não vai estar dentro do teu negócio, mas que vai estar dentro de um outro de uma forma super madura já, né? Então, exato. A gente tem que ser meio essa formiguinha, né? Aliás, essa abelhinha. Bebe um pouquinho aqui, bebe um pouquinho ali, daqui a pouco sai com uma solução, assim, diferente. Agora, isso é legal, porque às vezes agora pensa que é talvez, um pouco custoso isso, mas sim, gente, você não vai deixar de fazer o que você faz hoje. Né? Você vai acoplar isso na sua semana, sei lá, no seu mês, alguma coisa do tipo. É um evento hoje que você vai, né? É um café outro que você vai, né? Você não deixa de vender, você não deixa de executar as coisas que você faz dia a dia. Você não pode fazer isso, inclusive. Né? Quando eu liderei equipes, assim, eu incentivava ao máximo para que as minhas pessoas fossem. Falei, então tu vai na instituição tal, tu vai na instituição X. Aí o meu trabalho. Aí é a parte que tu tem que entrar também, né? Então, se tu saiu daqui para ir para um evento, o teu trabalho vai ter que estar entregue. Se tu vai trabalhar de noite, final de semana, não sei como é que tu vai fazer essa parte, né? Então, assim, é importante para ti? É importante para nós? Então, assim, o que tu pode trazer? O que eu posso dar para essa troca ser equilibrada também, né? E sempre funcionou muito bem, assim, eu não tinha pessoas ou liderados que deixavam de entregar algo dentro da organização porque eles foram participar de um evento. Pelo contrário, ou eles voltavam mais motivados ou com alguma solução. E no empreendedorismo, eu vou dizer para ti que assim, relacionamento é negócio. Quem não é visto não é lembrado, quem não é lembrado não é comprado, porque basicamente assim, você vende um produto, alguém vende algum produto, nem que seja consultoria. Então, você precisa estar sendo visto, você precisa ter uma agenda dedicada também para posicionar a tua marca, para posicionar o teu negócio, né? Então, onde é que tu vai fazer isso? Muitas vezes é nos canais e nos eventos, nos relacionamentos, né? E eu, particularmente, a maioria dos meus clientes vem de indicação. Então, a gente tem uma agenda estruturada hoje de gestão do marketing, Instagram, LinkedIn, enfim, faz tudo bonitinho, mas no final do dia vem muito dessa coisa. Por exemplo, não sei se acontece contigo. A pessoa conhece o Thiago já foi lá e me entregou um valor. Nem que seja um produto, ele me entregou valor. Eu indico para outra pessoa. Sim, então, claro. Isso é natural, né? Porque você quer o bem da outra pessoa e você sabe que ele tem um produto legal. Tem alguém para te ajudar aqui. Exato. Então, isso acaba sendo um ciclo natural. Que legal. Isso é muito bom, né? A indicação é a melhor venda, né? É a melhor venda. É a melhor venda, porque já tá meio vendido, né? Alguém já te vendeu. Tipo, ele tá assim, pega o Pix aqui e você não tá esperando abrir ali, né? É legal, realmente. Sim. Vamos pro caminho seguinte, Bárbara. Eu vi que tu tens uma linha de liderança e pessoas. E eu não lembro, tá? Eu acho que a gente não teve ninguém aqui que tinha uma linha bem direcionada para isso. Fala um pouquinho pra gente, assim, no mundo pra galera que é startupeiro, pra galera que é empresário, enfim, como é que tu vê essa liderança de pessoas? O que tem que ter, sabe, ou talvez assim, voltando um tempo atrás,
lá quando a Bárbara, sei lá, 20 anos atrás, começou isso, era um modelo de liderança, agora talvez é outro modelo, sabe? Passa um pouco disso pra galera. Sim. Não sei se muda tanto o modelo de liderar, embora sim, acho que as exigências dos profissionais passam a ser outras. Olhando para esse aspecto bem da mudança, né? Então, no passado, vamos falar do feedback, que é uma coisa super comum no universo hoje da gestão de pessoas. No passado, assim, legal. Se não tivesse, as pessoas não iriam sentir tanta falta. Hoje, é É verdade, mandatório. é verdade. É mandatório, assim, tem que ter. A frequência aumentou, então tu podia fazer 2 feedbacks por ano, 3 feedbacks por ano. Agora tu faz as rotinas maiores de desenvolvimento de carreira 2, 3 vezes por ano, mas tu tem um feedback eventualmente que acontece mensal, e a depender do perfil do teu colaborador, tu tem que ter esse senso, assim, tipo, eu tenho que ir dando uma sinalizada pro cara aqui toda semana, tô indo bem, não tô indo bem, porque realmente mudou. Algumas coisas realmente mudaram, né? O que não mudou? Colocar a gente na agenda. Isso vai ser sempre um desafio dos líderes e sempre um desafio do empreendedor, porque concorre com tudo do dia a dia. Uhum. Então, a gente tem que vender, a gente tem que entregar o produto, tem que faturar, tem os aspectos legais que não esperam, financeiros também não esperam, e as pessoas às vezes esperam. E aí, muita gente na liderança acaba olhando para uma agenda mais operacional e tratando de gente daquilo que é assim extremamente mandatório, que é assim, contrata, Uhum. demite, mas e a gestão de pessoas, que é justamente esses outros fatores, né? A gestão dos conflitos, a gestão das expectativas, o desenvolvimento de carreira, para onde essa empresa vai, para onde eu posso ir, quais são os caminhos possíveis. Isso é uma agenda que de repente vai ficando assim um pouco de lado, né? Então, o que eu mais vejo nesse caminho, assim, é que aqueles líderes que eram realmente os bem-sucedidos, eles já entenderam, né? Quando a gente faz o desenvolvimento de uma estratégia, tu tem pessoas, processos, um mercado, né? E vai depois, enfim, ganhar um dinheiro. Eles já entenderam que essa base de pessoas empurra o resto. Então, se eu tiver uma agenda dedicada aqui a pessoas de maneira estruturada, de maneira densa, de maneira estratégica, todo o resto para cima sobe, porque eles que sustentam essa base, né? Então, acho que é esse o grande olhar que o empreendedor deveria ter, assim, ao longo dessa jornada eu tive, enfim, 15 anos quase dessa jornada, 13 anos, foram só dedicadas à área de recursos humanos. E sim, no começo tinha uma agenda mais operacional. Hoje vieram outras coisas mais estratégicas, mas também vieram, por exemplo, novas necessidades. Trabalhar a marca empregadora. No passado a gente não tinha tão forte essa Uhum. agenda. Hoje tu precisa, assim como tu trabalha a tua marca para o cliente, tu trabalha para os colaboradores, né? Uhum. Imagino que vocês também vivenciem isso no Sim. mercado. Então, é uma agenda específica para isso. Trabalhar a experiência do colaborador, igual a gente trabalha a experiência do cliente, tem uma jornada específica para isso. Medir o NPS do cliente, medir o NPS do colaborador, porque se o colaborador está satisfeito, ele vai entregar uma experiência melhor para o teu cliente. Então, eu acho que passa por ter essa visão sistêmica. Então, o líder que ele consegue entender que é uma composição para esse sucesso, ele faz super bem, entendeu? Tá, eu captei um negócio que é o seguinte. Pro cara que tá. Vamos pegar dois exemplos aqui. O cara que tá começando. Uhum, E aí vamos pensar o cara que tá começando, não necessariamente o cara acabou de montar o negócio dele, mas perfeito. começando talvez o cara que fatura no máximo 1 milhão ano, Uhum. sabe? 20 Não. funcionários, 30 É, funcionários, ok. talvez 1,5 milhão, né? Uhum, sim. Esse cara, ele tem uma gestão mais ativa no sentido visual, porque o time é pequeno, Uhum, né? Ele, pô, tem uma coisa errada, ele já, talvez ele levanta a cadeira e fala assim, ô, sim. fulano, vamos fazer Aham. isso. Não, vem cá, vamos, sabe? Sim. Isso é uma coisa. E aí, esse cara, naturalmente, ele tem que ser um líder nato. Hum. Ou ele tem que ser treinado pra Ou isso ele pode acontecer. buscar essas habilidades, porque às Tá. vezes ele nasceu ele nasceu pelo produto, ele nasceu pelo negócio. E aí era ele. Aí depois ele já não estava dando conta. Daí veio o 2, veio o 3, veio o Hum, 5, veio o 20. Então ele já sabe que essa agenda de gestão de pessoas passa a ser dele. Então nesse momento ele é o CEO, ele é o financeiro aham, e ele é isso. o gestor de RH, ele é. Isso. Então ele tem que buscar todas essas habilidades. Se ele for esse líder nato, ó, ele Pega tá fácil ali, ele vai. está na frente. Agora, se ele não é, ele tem dois caminhos. Ou ele vai buscar se capacitar nessa frente, porque essa agenda vai acontecer, né, de pessoas, que ela é uma agenda que não tem um manual, ela tem uma série de ferramentas aqui para tu usar para a situação correta. Ou ele vai buscar um apoio fora.
também dá, né? Só que a gente sabe quando está começando um negócio, muitas vezes os recursos são limitados, então eu ainda não estou pronto para investir. Uma vez eu mentorei uma empresa e ela me falou o seguinte, com 30 colaboradores a gente tem que ter um RH. Eu falei, depende. A depender da complexidade, da maturidade das pessoas, pode ser que não, pode ser que seja com mais. Ou, às vezes, é um time super júnior, o cara não tem experiência nenhuma com gestão de pessoas, não é um líder nato, talvez ele vai precisar de ajuda com menos. Então, essa agenda de pessoas, ela também não é reta e direta, entendeu? Não tem um número mágico ali, não né? Não tem esse número mágico. Está o número mágico das 30 pessoas. Eu já ouvi. Tu já ouviu, né? Já. Eu falei, não tem. Então, assim, é muito analisar o cenário, o que a minha empresa, a pergunta sempre é, o que a minha empresa precisa nesse momento para dar o próximo passo, seja no RH, seja no financeiro, seja nas vendas. Então, o que a minha empresa precisa agora? Para também te dar foco, né? Não sei, isso. Tipo, foco não tem no plural, né? Não tem focos. É foco. Singular é isso. É isso. Então, tu precisa ter essa agenda de que tudo é importante, mas o foco mais estratégico agora é pessoas. Ok. Não, o foco mais estratégico agora é marketing, porque eu preciso botar cliente para dentro de casa, porque senão não tem nem pessoas amanhã, né? Então, negócios. Então, eu acho que é esse olhar, assim, de também que tudo é importante, né? Então, e esse líder que olha para pessoas, ele vai entender que gente também é importante, mas que em algum momento talvez essa agenda também não seja prioritária. Uhum. Então, é esse equilíbrio, né? Às vezes quem defende a bandeira de pessoas olha só para pessoas. Aí quem defende a bandeira do marketing olha só para marketing. O outro do negócio olha só. Não, gente, uma empresa é um organismo vivo, igual nós, assim, né? Já pensou se o coração, que de repente seja pessoas, resolve parar de funcionar? Não vai dar certo. Então, é a composição de todas essas coisas, cada qual fazendo o seu papel corretamente, que vai levar a gente para uma direção bacana, né? Tem uma... Eu gosto... Isso me toca muito, tá? Essa questão de liderança, que eu gosto muito, assim, liderança, performance, sabe? Eu acho muito legal isso. Quando a gente... Quando você entende que você chega num modelo desse, sabe? Tipo, o líder, ele é o dono da empresa. Ele é o founder, ele é o CEO, né? E ele não tem uma característica de liderança. Que acho que a gente consegue... né? Acontece. Dá pra saber isso, né? Dá pra saber, não, cara, Thiago, tu não tem uma característica de liderança. Qual que é a recomendação disso? E aí tu entende que tem duas coisas que são diferentes, que as pessoas confundem, né? Liderança e gestão de pessoas. Porque liderança, às vezes eu confundo, talvez eu confundo. Fala pra mim. Não. Liderança é essa característica, assim, de você influenciar, né? Tá. Que é esse líder nato que tu olha assim, meu, fulano é um líder, ele passa, todo mundo vai atrás dele. Tá. Mas tem uma agenda que é indispensável, que é gestão de pessoas mesmo, que é aquela parte mais operacional. Vamos pensar no negócio. Tem o líder do negócio, que é aquele que tem a paixão, o amor pelo negócio, ele faz toda aquela condução, mas ele também tem uma agenda de gestão. Ele tem que olhar como é que está a venda, ele tem que olhar como é que está o resultado financeiro, o CPV, a margem de contribuição. Dizer assim, isso mistura. Isso é uma agenda de gestão. Mas isso mistura, né? Isso mistura. Daí, quando a gente fala de liderança, a gente esquece de gestão. Daí, às vezes, tu pega aquela agenda daquele líder, que ele é muito bacana, muito legal, ele tem um alto poder de influência, mas ele não quer, ele quer deixar a agenda de gestão de lado. Então, assim, já não faz o feedback. Porque daí o líder é o cara assim, não, minha empresa tá voando aqui, ó, os caras animados lá, motivados, com cuca, café. Aí tu olha o número assim, pô, mas quem não tá vendendo, cara? Não tá entregando. Né? Exato. Então, assim, separar um pouco isso e assim, não tenho essa minha característica de liderança. Difícil que o cara chegou lá no papel, ele pode ser um líder não lapidado. O cara é um trator. Tu tem que ajudar a equilibrar, né? O bate-a-sopra, eu digo assim, às vezes. Ou o cara também, assim, é um líder que ele teve explosão para chegar até um determinado nível. E agora ele precisa ir para um outro patamar. Porque era aquele líder muito bacana com a galera, sabe? A gente cresceu junto, aqui tá tudo legal, o negócio foi performando. E agora ele precisa ir para uma posição mais C-level mesmo. Que ele não vai estar mais tão perto das pessoas, mas as pessoas vão ter que continuar produzindo. Esse é outro desafio. Então, é líderes e líderes, momentos e momentos da organização. Imagina quando a tua organização já tem, sei lá, 2.000 funcionários e você é o CEO. De verdade, quantas pessoas tu lidera? Eu vou chutar. Tá, chuta aí. 10? Se tu tiver 10 diretores, tu lidera 10. Então, tu cuida desses 10 muito bem. Tu faz a agenda de gestão muito bem, tu influencia esses 10 muito bem e tu garante que ele leva a tua cultura pra adiante. E ele vai fazer com os próximos 10, com os próximos 20, com os próximos 50.
diretor, gerente, supervisor, líder, essa deveria ser o fluir, né? Esse deveria ser o fluir. É uma liderança mais horizontal. Minha empresa tem uma cultura mais horizontal. Então, não desce assim. Isso é mais dinâmico, trabalha com projetos, tem squads. Então, já é uma outra perspectiva. Empresa de tecnologia geralmente tem isso, né? Trabalha por projetos. Então, hora tu pode estar com um líder, hora tu pode estar com outro. Mas, de verdade, quem tem uma agenda de liderança pensada e estruturada, ela não é para uma... Tu não tem, assim, 200 para liderar, 2.000 para liderar. Sim, a tua decisão lá em cima impacta na vida de 2.000. Quanto mais tu sobe, mais aumenta a tua responsabilidade de impacto e de decisão. Mas não necessariamente você vai liderar toda essa turma, né? Então, dá para ir, como é que se diz, se capacitando no caminho para se tornar um líder para cada momento da organização. Quando tem uma empresa, de novo, né, a pequena e a grande, só falando um pouquinho sobre a grande, né? Beleza, a grande ela tem aquela estrutura toda, é um pouco mais burocrático, daí eu tenho níveis bem no organograma definidos, né? E aí é isso que você falou, vai passando 10 em 10, 20 em 20, e vai trabalhando, daí eu preciso trabalhar como é que minha esposa trabalha com isso? Employer Branding. Sim, né? Employer Branding. Minha esposa trabalha com isso aqui na IELTS. E aí ela trabalha em cima de, tipo, cara, qual a experiência... E ela briga assim, qual a experiência que eu vou dar pro colaborador, sabe? Que é Cada isso. ponto de contato. Pô, e aí a gente tá fazendo... Eles estão fazendo agora um movimento de... Você falou que eu esqueci o nome? Que é dentro da diretoria, lá, esse levels, se colocar no mercado, culturalmente falando, de como é que é dentro da empresa. Né? Estão fazendo o branding deles internamente ali. Estão fazendo isso... Não recente hoje, mas tá um tempo fazendo, estão fazendo agora e ela tá nessa liderança, assim. Cara, eu acho fenomenal. Só que quando a gente vai para um lado da empresa pequena, a gente não tem isso ainda, né? Porque eu não tenho uma estrutura organizacional bem definida, vive mudando porque eu tô crescendo, né? Mas eu preciso de liderança, certo? Eu preciso ter o cara líder ali, porque senão eu tenho talvez um turnover alto de pessoas, aquela coisa toda, né? Beleza, a gente identifica o líder, cara, tu não tem potencial, ou tu se qualifica, ou tu traz outra pessoa, beleza? E tá, como é que é essa qualificação pro líder? No sentido assim, Bárbara, eu vou lá fazer um treinamento, eu vou fazer o DISC para entender minhas forças, como é que tu começa isso? É um caminho, né? É um caminho. Primeiro, assim, às vezes essa proposição vem da empresa e às vezes as próprias pessoas vêm buscar. Cheguei numa posição de liderança e eu quero performar mais. Então, nós vamos deixar de lado essa pessoa que geralmente busca e vamos pegar o cara que você vai indicar, né? Então, eu sou o CEO da empresa e eu vou indicar aqui o desenvolvimento dos meus líderes. Primeira coisa que tu vai fazer é realmente olhar para o cenário atual. Assim, qual é o perfil dessa pessoa? Porque todo mundo tem um perfil. Perfil natural já, psicológico, um perfil temperamental. Tu molda algumas coisas, mas dificilmente tu vai inverter a pessoa do que ela é. Ela se adapta um pouco, né, em algumas situações, mas ela não vai ser uma pessoa totalmente diferente. Então, a primeira coisa que tu vai fazer é olhar para essa pessoa e o DISC é um desses. Ferramentas tem muitas ferramentas hoje que a gente chama de diagnóstico de perfil, de assessment. Tem várias startups no mercado, inclusive vendendo isso em volumetria. Mas eu não sabia, que legal. Tem algumas que dentro dos sistemas de RH já tem embarcado para que quando o cara vai participar do processo seletivo... Já faz? Já faz. Oxi! A gente falou de franquias antes, né? Franquias hoje está super latente, né? Eu trabalhei com franquias, hoje a gente também apoia na formatação de franquias. E está super latente, assim, qual é o perfil do meu franqueado? Por quê? Porque às vezes o cara também tem um dinheiro da vida, quer colocar lá esse dinheiro da vida, só não tem o perfil de um empreendedor. E aí, de repente, não vai tracionar, não vai. O cara tinha dinheiro, tinha boa intenção, estava lá, mas ele não tinha perfil para fazer. Putz, eu achei que era isso. Então, eles fazem também. Mas voltando para essa agenda do líder que se desenvolve, então tu vai entender assim, quem é esse líder, qual é o perfil, qual é o tamanho do desafio que eles têm. Outra coisa, né? Às vezes tu pega um líder, ele tem a habilidade de liderança para isso aqui, mas daí tu dá um desafio para ele desse tamanho. O que tu vai fazer com esse cara? Tu vai matar ele. Vai espanar, né? Vai matar, porque foi demais. Então, assim... É igual querer ter o corpo de 10 anos em 2 anos. Não tem como. Tu pode tentar se matar na academia. Se eu for jogar bola hoje, eu tô... né? Quero ser o Neymar. Não vai dar, não vou conseguir. Né? Meu joelho não deixa. Não deixa, né? Com 40 anos, então. Eu jamais. Então, acho que tem essa coisa Mas eu tô perto, tá? Eu tenho 36, tá? Não. Quando vira a chave ali, eu vou te dizer que começa a vir umas coisas que o pessoal falava e é verdade. O que é isso? Assim. Que legal. Agora eu tô entendendo aqui umas, como é que se diz? Umas articulações que eu não tinha visto. Sim.
E aí essa agenda é bem isso mesmo, Tiago. É olhar para esse diagnóstico do perfil, olhar para o diagnóstico do desafio, olhar para quais são esses gaps de performance, ver se esse cara tem potencial para fazer esse ajuste ou não, porque às vezes a melhor recomendação que a gente dá é liberar a empresa e o cara desse sofrimento, né? Porque ele nem tem perfil nem potencial e a empresa precisa do resultado e essas coisas não se encontram. Então, fazer um movimento, buscar uma outra pessoa no mercado. Mas quando é a agenda de desenvolvimento e essa pessoa tem potencial e ela quer, porque desenvolvimento é uma chave de fora para dentro, não adianta tu querer empurrar a pessoa assim, né? Então, quando está muito alinhado em relação assim a gente tem um contrato aqui de entrega, né? Ah, eu tenho algo para dar e a empresa me dá algo. Uhum. Então, essa relação ela tem que funcionar muito bem. Então, quando a gente faz esse diagnóstico e entende os gaps, a gente começa a trabalhar naquilo que é mais prioritário. E aí entra tudo, eventualmente é conhecimento técnico, às vezes é comportamental, às vezes são soft skills, às vezes são hard skills. Então, faça um plano de Tem que mapear ali desenvolvimento tudo isso. mesmo. Aí tu vai para as opções de desenvolvimento. Às vezes, o melhor desenvolvimento desse cara não é o curso. Às vezes é uma mentoria. Ele vai ficar 1 hora conversando com alguém que já fez essa jornada e ele vai ter 6 insights ali que vai dar para ele o que um curso não pagaria. Às vezes ele precisa entender mesmo o que é gestão de conflito na prática. E aí ele vai fazer um curso. Às vezes é um MBA, às vezes é participar de uma associação, às vezes é participar de um projeto numa outra área. Ah, eu preciso entender do negócio. Né? Isso para mim sempre foi uma briga. Assim, o líder que está numa empresa ele não entende do negócio, vai ter problema. Vai. Não, mas eu cuido só do área X. Não, amor, você cuida da área X. Mas tudo que tu faz na área X é em prol do negócio. Então, tu precisa. Trabalhei em têxtil, eu rodei loja com representante pelo interior do Brasil. Eu ia visitar o ponto de venda. Eu ia visitar ocultamente ponto de venda para saber qual era a experiência que o varejo estava entregando. Então, assim, precisa conhecer do negócio, é uma agenda prática. E aí não vai deixar de fazer o trabalho, como tu falou antes, né? Isso, é. Ah, mas eu vou deixar de fazer meu trabalho. Não, tu vai melhorar o teu trabalho. Porque quando tu volta cheio de energia e cheio de insight para fazer melhor, sabe? Eu acredito, sim. Teve um caso que pode contar, tipo assim, cara, que eu tentei, a pessoa não queria. Tipo assim, eu quero tocar meu negócio, eu não sou líder, é isso, acabou e eu vou fazer isso, entende? Teve um caso assim que tu... Algum caso de liderança, assim, especificamente? Bom, tiveram vários, né? Porque em XYPTO tempo de RH, muitas demissões, assim. Eu diretamente, por performance, nunca tive. Coordenações, outros liderados, assim, que não tinha. Às vezes, tu não encontra o líder, porque daí tem um ponto. Vou dar aqui 50% da culpa da não performance do líder numa posição pelo processo admissional. Sim, não. E ninguém eu considera ia falar isso. É a isso. contratação. Já contratei errado. Se tu já contratou errado, dali para frente, ou tu vai ter que costurar muito, ou a possibilidade de não dar certo é grande. Eu tive casos que também em consultoria de empresas que a pessoa foi contratada na segunda, na outra segunda foi desligada. Porque contrataram errado e viram isso. E o inverso eu também já vivi. Uma pessoa que ficou 3 dias, um líder ficou 3 dias na posição. Foi para a posição Foi para a posição de gestor de uma área, 3 dias vou embora. Isso aqui é um quartel-general, ele falou assim. Porque ele vinha de uma realidade cultural de uma empresa muito flex. E ele chegou nessa empresa e ficou 3 dias. Depois eu cheguei nessa cadeira. Eu falei, tá, mas não tinha uma outra pessoa aqui? Sim, ele não aguentou, ficou 3 dias. Eu falei, então tá, vamos começar a construir o negócio aqui. Nessa hora eu não sabia se eu ia embora ou se eu ficava, bater o peso. O que eu faço? Eu corro, fico aqui, né? Não, então, vou ficar aqui. Vai ficar. dar certo, fiquei, foi uma ótima... E isso é uma outra coisa. Essa relação pessoa-lugar é como um casamento. Tem a pessoa certa, para o lugar certo, para a empresa certa. Aí tu diz, meu, fulano foi demitido aqui, não é um bom profissional. Talvez ele seja um excelente. Exato. No casamento errado. Exato. E aí a gente precisa que ele ache o par certo, né? Porque todo mundo tem o par. A tua mulher deve olhar para ti e algumas vezes dizer assim, ó, só vive comigo, porque se eu mandar isso aqui pro mercado, ninguém quer. E vice-versa. Mas é um encaixe, né? E esse encaixe tem que ser bacana, assim. Então, na relação profissional é desse jeito. Cara, eu acredito muito nisso, porque eu fiz uma consultoria em 2023 e aí, beleza, teve a contratação lá, fechamos, né? A pessoa falou assim, tá, e aí, como é que tá a história? A empresa tinha 3 anos. 3 anos, e nesse cargo de liderança passou 4 pessoas. Foi, poxa, 3 anos em 4... Tipo, é uma startup, né, que tava crescendo, já tinha um faturamento aí de quase 8 milhões ano, tinha 30, 25 pessoas, sabe? Era legal, bem bacana. E eu falei, mas me conta a história. Daí, assim, aí eu fui querer saber o histórico das pessoas que trabalharam ali
que eu acho que foi um erro até, tá? Uhum. Porque daí eu peguei a percepção das pessoas que estavam na empresa. Uhum. Eu não peguei o outro lado da história, A pessoa que saiu. da pessoa que saiu, entendeu? Sim. E, poxa, é assim, pô, sério? Eu ficava, pô, sério e tal. Cara, e eu tenho naturalmente, eu tenho uma liderança muito soft e eu consigo pegar muito fácil, assim, os gaps, melhorias pra fazer e tudo mais. Eu consigo fazer isso. Perfeito. Né? Na área de tecnologia é cara que eu manjo. Então, assim, pega um dev. Antigamente o dev, ele era taxado, vou ficar dentro do meu quarto, debaixo das cavernas, no escuro, passa pizza por baixo com a coca, entendeu? Hoje em dia é bem diferente. Hoje em dia, nossa, totalmente, assim, deve estar no Instagram aqui, fazendo stories, né? Outro rolê. E aí, as lideranças antigas eram desse histórico, devs desse modelo, que tiveram que se tornar líderes. Só que como é uma startup, sabe a pegada da startup? Que é uma pegada da startup, vamos fazer acontecer, eu tô aqui no marketing ajudando na venda. Alguém tava me contando esses dias, eu já vendi o produto, mas ele ainda não tá pronto, mas vai sair. Vamos fazer, é isso aí. Uhum, e aí, esses caras, eles que estavam antes, eles eram dessa pegada. Então, tipo assim, não quer dizer que eles eram ruins, Bárbara. Uhum. Eles só talvez não estavam na cultura correta. Exato, na cultura correta ali da empresa. Sim. Mas, cara, os caras trabalhavam teve um que trabalhou na IBM, trabalhou no Google. Como que esse cara é ruim? Não é ruim. Não, e aí às vezes também a pessoa... Lembra que eu te falei do desafio desse tamanho, da pessoa desse tamanho pro desafio desse tamanho? Exato. O inverso também é verdade. Agora eu vou trazer para minha empresa, eu quero o cara que ele venha da IBM lá, e tenha trabalhado na multinacional. Aí tu senta com a pessoa e diz assim, tá, mas qual que é o tamanho do teu desafio? O que esse cara vai ter que fazer? O cara não vai aguentar uma semana, porque ele estava acostumado numa rotina estruturada, rituais de gestões, muita formalização. E não é burocracia, mas a empresa maior vive para esse fluxo acontecer, né? Ele é diferente. Então, às vezes, o contrário também acontece. Exatamente como tu falou, né? E tem uma máxima que a gente fala sobre essa questão do demitir, contratar, que é assim, quando tu vai contratar, tu quer para ontem. Mas não pode ser ágil, mas não pode ser veloz. Porque se a gente pegar qualquer pessoa, a chance de não dar certo é grande. E esse custo não aparece. Que é a perca de tempo no processo seletivo, a perca do tempo... Hoje eu entendo isso, tá? Pessoas. Então, aí a gente sempre fazia esse trabalho de aculturar esse líder assim, calma. Vamos desenhar bem o que tu quer primeiro. Cara, isso é muito importante tu falar, porque aqui, tu sabe que a startup tem aquela pegada assim, traz 10 pessoas. Pra quê? Quem? Perfil? O que ele vai fazer? Qual que é o desafio? Como é que a gente vai estruturar essa chegada? Assim, às vezes traz 10 de uma vez, a gente nem consegue dar conta do ponto de vista de gerir essa chegada. Porque daí a tua esposa, que cuida lá da experiência do colaborador, sabe que a chegada não é fácil, é um processo de adaptação, né? Então, tu morava sozinho até ontem, agora tu tá morando com uma pessoa, tem alguém no teu banheiro que tu nunca viu. Que isso? Brotou, que é isso? Então, pra pessoa também é uma adaptação. Ela chega num ambiente que ela não conhece, às vezes ela não sabe nada. Ok, as mudanças têm ficado mais shorts, assim, têm ficado mais curtas. E isso também tem dado para as pessoas uma facilidade para se adaptar, né? Porque antes ficava 10, 15, 20 anos numa mesma jornada. Não necessariamente na mesma posição, mas numa mesma jornada. E isso mudou um pouco, então eles se adaptam melhor. Mas ainda tem um time de adaptar. Então, trazer uma galera também tem um em ramp-up. volume também tem os seus impactos, né? Então, é uma série de questões, assim, de uma agenda detalhista. E eu te assim. falo que eu entendo isso hoje, porque quando eu trabalhei em algumas empresas e na liderança, tipo assim, cara, Thiago, a gente fechou o planejamento estratégico e tal, e estamos no budget para contratar, sei lá, 10 pessoas. Tá bom, qual que é o perfil? Sei lá, dev. Não, mas qual que é o perfil? Pessoas experientes, menos experientes? Cara, o budget é esse. Então, divide o budget aí na pessoa e vê o que dá. E aí, tá, beleza. Daí a gente ia mercado, fazia entrevistas, fazia todo o processo. E assim, eu gosto muito no pé no chão, que é isso que você falou. Tipo, eu gosto de conhecer a pessoa, eu gosto de ver o lado pessoal, o lado profissional, experiências e tudo mais. Fit cultural. Sim, principalmente fit cultural, porque não vou trazer um cara aqui que é o que você falou. Como é que é a estrutura de processo de vocês? Eu falei, não tem. Esse cara vai espanar aqui, não faz sentido, né? E aí tá. E aí a gente fez, eu acho que quase 40 e não achou um cara, um fit, assim, né? Aí vem a diretoria e fala assim, Thiago, cadê minha contratação? Eu preciso, porque eu preciso crescer e tá no planejamento estratégico até março, trazer isso ali e tal. Foi, mas a gente não achou. Sabe, a gente não achou. Não, mas traz. Quando você entrevistou? 40? Tá, não, traz um, não dá, assim. Não, mas não é legal. Não, mas pega um. Pô, pega um. Beleza, pegamos um. Não deu certo. Imagina. Então, não deu certo. Deu
acho que a gente, assim, trouxe em janeiro, fevereiro, o cara saiu. Sim. Aí aquele mês podia, inclusive, continuar procurando outro, né? Sabe? Tipo... Mas tu também tem que dar assistência para ele. O que só a gente sempre tenta trabalhar, né? Primeiro tu olha para a arquitetura. Existe igual tu construir uma casa. Então tem que fazer uma entrega. A entrega é a casa. Então qual é a arquitetura? Não dá para colocar 50 construtores. Tu precisa do engenheiro, tu precisa do arquiteto, tu precisa ver do designer de tamanho. interiores. Então tu tem diversos especialistas envolvidos. Então agora a gente precisa crescer. É isso aqui que a gente precisa entregar. Para entregar isso aqui, qual é a arquitetura? Porque às vezes não é pegar os 10, sei lá, milhões ou 1 milhão que tu tenha de budget e dividir por 40 pessoas, 40 devs. Às vezes tu vai ter que trazer uma pessoa mais sênior para dar conta da E galera. aí sei lá, Às vezes vai o querer custo dela é 2, 3, né? 5 mais júnior. Aí tu vai ter alguns Isso, processos exato. aqui que tu vai dizer, olha, isso aqui a gente pode terceirizar pontual dessas atividades. Mas é exatamente isso que eu olhei, porque daí eu olhei pro time e falei, gente, a gente não tem sênior. Então vamos atrás de sênior. Só que o sênior é difícil, mais difícil, porque o sênior ele tem uma escala de conhecimento que ele adquiriu e a empresa tem um tipo de conhecimento que ela precisa. Certo. Né? Então eu não vou trazer um cara que conhece de uma linguagem B e a gente trabalha com uma linguagem A. Não, tem que ser o sênior da tua especificidade. Eu posso trazer um júnior para isso. Mas o sênior, eu quero o cara que entra aqui e já começa a produzir, é diferente. Sim. E é difícil achar esse cara, sim, né? Sim. E aí é essa história, tipo, não, mas traz um sênior, mas ele vai ter maturidade? Tem. Sim. Mas não casa com o que a gente precisa. E aí o direcionamento lá dentro com os devs era tipo, não, vamos fazer assim, sabe? Não dava aquele trabalho que a gente pensou que esse cara ia fazer. O cara que vem a sênior, ele tem quase que te trazer insights, né? Porque ele vem para fazer, mas ele já questiona o teu processo. Isso. Eles olham, isso aqui a gente pode fazer melhor, isso aqui a gente pode fazer diferente, já pensou dessa forma. Se ele entrar fazendo para mim... Então, isso tem que estar muito claro. E como hoje a gente vive a condição do pleno emprego, né? A gente mora numa das regiões, assim, melhor do país para você trabalhar. Então, também tem que parar e olhar assim, tá, eu quero tudo isso aqui. Do que eu não abro mão? Eu não posso abrir mão da linguagem, porque não vai dar. Mas o que eu posso, de repente? Porque às vezes essa lista de requisitos é imensa. Mas no dia a dia da pessoa, a maior tarefa dela está vinculada à linguagem. Então, ok, isso a gente não abre mão. Esses outros aspectos a gente pode trabalhar. O cara não tem 100% do fit cultural, mas ele tem 100% dos nossos valores. Então, ele vai se adaptar à nossa realidade, se a gente pode construir. E eu sempre digo, não dá para começar a relação e já não falar a verdade pro cara. Já fala. O que a gente entendeu? O primeiro feedback do cara é no processo seletivo. Pô, isso é legal. Eu entendi que nisso aqui tu atende muito bem. Eu entendi que nisso aqui talvez tu não atenda muito bem. Então, nós podemos vir a ter esse desafio. E se a gente tiver esse desafio, tu tá junto comigo? Então, eu tô. Então, prepara o cara para o pior cenário, porque se tu não apertar muito depois, só vai. Agora, se ele vem muito flex, porque as pessoas entram nessa agenda de conquistar, sabe? Vamos conquistar, vamos vender a empresa, vender a empresa. Não. Vende a empresa, tá tudo certo. Marca empregadora, experiência. Mas não venda um sonho que você não tem. Porque na mesma velocidade que o cara veio, ele vai embora, né? Então, é uma agenda, assim, desafiadora. Não tem gente sobrando, precisa fechar as vagas. Qual é essa definição de perfil, como faz essa máquina girar, né? Então, é isso que eu digo que é a agenda estratégica de pessoas. Não é contratar, demitir. Não, é uma agenda pensada mesmo para criar essa jornada de que o cara venha e ele até vai embora. Mas enquanto ele ficou contigo, ele entregou um valor imenso. É isso, porque ele um dia vai. Isso. A não ser que assim, tua empresa cresça de maneira tão rápida que todo mundo seja absorvido ali. Mas é difícil, tem gente que vai virar diretor em outra empresa, vai virar gerente em outra empresa e tá tudo certo. Mas te entregou um valor assim, olha, incrível. É isso aí. Eu acho que é isso, sabe? O que tu enxerga que vamos pensar talvez pro CEO, enfim, pro liderança em geral. As características que essa pessoa precisa ter. Eu tô pensando no cara que talvez ele entende que ele é líder, né? E talvez o cara que faz a liderança de fato, mas ele precisa, cara, eu preciso ter essas características, talvez esses valores, para mim ser um líder de fato, assim. Olha, eu acho que ele tem que gostar bastante. Ele tem que gostar de pessoas de alguma forma. Ele não precisa ser aquele especialista. Ele não precisa ser. Ele não precisa ser o tipo amoroso, assim, tu diz, né? O cara que abraça todo mundo. Ele vai entender que se a empresa dele crescer, ele vai ter outras pessoas ali. Ele não quer dizer que ele não pode ser introvertido. Tem ótimos líderes que são introversos, eles não são do oba-oba, tá tudo certo. Mas ele tem uma característica inspiradora. Porque esse cara tá lá na frente, assim. Então, essa coisa do arrastar, às vezes, é por uma admiração
que não precisa ser assim, vamos lá, galera, né? Não precisa ser essa motivação. Mas ele consegue mesmo, assim, ele passa segurança. Então, esse líder ele tem que ter essa característica comportamental, assim, de que passa segurança para o time, seja para os próximos dele, seja para a empresa, senão isso também causa um impacto. Mas falando das características, por exemplo, de um empreendedor, de um gestor, né? Gestão de pessoas, ele tem que ter gestão de resultado, né? Ele tem que gostar de números, de dados, porque como é que ele vai analisar o negócio dele, a performance, as vendas? Dependendo da posição, ele tem que ser muito bom de relacionamento, se ele estiver nesse front, assim, da venda do negócio, ou minimamente da representação. Numa empresa grande, um CEO que ele não tem essa característica tão alinhada ou tão forte, mas ele tem um time que faz isso, tá tudo bem. Mas no startup, não, é o cara que está na linha de frente. Muitas vezes ele está falando com os devs e ele está representando a empresa junto a uma multinacional. Então, como é que ele consegue fazer? Se ele tiver uma característica assim muito baixa de relacionamento, vai atrapalhar ele. Ou ele desenvolve, vai ter que compensar com alguém do time. E essa eu acho que é a grande coisa de você ter estrutura em equipe. Saber naquilo que tu é bom, saber naquilo que tu não é bom e quem tu traz para o time para compensar as ineficiências. Tu já pensou, pega lá, time de futebol, vamos colocar... É 11, né? Tu é 11. de futebol? 11. 11. 11 Neymar. Não vai dar certo. Nem precisa, é um desperdício. É, né? exato. Então, essa coisa de trazer eu tenho um que é ótimo na defesa, o outro que é ótimo no ataque. Como é que a gente junta essas características para o sucesso do time? Eu queria botar o Neymar no gol, entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido. Mas ele é bom, não é? Ele é bom? Ele é ótimo. Põe no gol para tu ver o desastre. Exato. Pessoa certa no lugar errado, desastre certo, né? Então, eu acho que passa por uma série, assim... ele é uma pessoa inquieto, esse empreendedor. Nossa, são tantas características, ninguém nunca me pediu, assim, mapeia. Mas olhando aqui para esses que eu vi... Acertei na pergunta, né? Ele acertou, assim, esse cara, ele tem uma energia... É difícil. Ele não, é difícil mesmo, porque... O que tem? E porque para cada negócio, às vezes tem uma coisa muito diferente. Sabe por quê, Bárbara? Que eu vejo... as mentorias que eu faço, a galera às vezes eu gosto muito de falar sobre performance e liderança também, né? Porque eu entendo que, cara, você vai pra academia, você tem uma vida saudável no sentido alimentação, academia, leitura, sabe? Tempo com a família. Tudo isso te torna um profissional melhor. Uma pessoa e um profissional melhor. Mas por quê, Thiago? Porque torna, cara. Se o teu corpo tá bem, a sua cabeça tá boa... você entrega mais no seu trabalho. Consequentemente, ao contrário também, se você não tá bem no trabalho, talvez você chegue em casa um pouco, sei lá, triste, não quer falar um pouco com a esposa, sabe? É tudo uma vida só. E eu te pergunto isso porque às vezes não, a gente não consegue de fato dizer assim, a característica sua para ser líder tem que ser essa. Não tem, cara, eu não acho. Não tem, mas é porque não tem mesmo, porque assim, depende do momento, da pessoa do negócio, que ela quer. da pessoa. Porque eles falam, comunicação. Mercado. Cara, mas você é muito boa comunicativa. Então tá certo, eu sou um bom líder? Não. Não necessariamente. Não necessariamente. Você falou introvertido, né? A minha esposa é introvertida. E aí eu vi uma pesquisa em janeiro desse ano que os top vendedores do mundo, os top 10, 5 deles são introvertidos. Aí tu pensa assim, cara, todo mundo tem a parada que... O estigma, né? O estigma do vendedor. O estigma do vendedor tem que ficar falando. O cara é introvertido, o cara nem fala, mas é o top... E aí? Me diz, que acontece, tu entendeu? Sim, como fecha. Como é que fecha? Então não é assim, eu sou comunicativo, não, eu sou amoroso, não. Não, vai dar certo. É exato, né? Mas geralmente, assim, olhando para os que eu... Sim, e talvez tu também possa olhar um pouco para os teus, assim, eu vejo que tem coisas que ele tem, assim, sabe? Assim, os que cresceram, assim, muito. Isso, olha os que... Eu estou olhando os que estão lá na frente, assim. Então, eles têm uma idoneidade, assim, clara. Assim, eles construíram uma jornada sólida. Eles têm essa coisa de... Eles, às vezes, são firmes na pegada, mas, ao mesmo tempo, tá junto. Então, dá a mão, assim, né? Então, assim, é bastante diverso mesmo, assim, e muda muito pelo próprio segmento. Então, quando tu fala do dev, né? Ele é muito parecido em diversos lugares. O empreendedor depende. O empreendedor do têxtil tem uma característica. Isso. Da indústria metalúrgica tem uma característica. Da indústria de tecnologia mesmo, então, é outra característica. Então, são perfis... Por quê? Porque quem está para baixo tem necessidades
e se relaciona com públicos diferentes, né? E eu acho que isso vai criando essa identidade desse líder, assim. Inclusive, eu já peguei lideranças C-levels com startups que as duas não eram com background de tecnologia. Era comercial e uma era de moda. Certo. Tinha nada a ver com tecnologia, só que o produto delas entregava uma tecnologia. Tinha junto. Entende aí? A tecnologia viabilizava. Viabilizava o Mas produto o negócio delas. delas não era tech. Mas elas não tinham entendimento tech. Tá. Mas o negócio delas era tech, mas elas não tinham background, tipo, elas não vinham de tecnologia. E como é que era esse perfil? Assim? Muito louco. Porque, assim, pega uma pessoa que vem do comercial, aí trabalhou em empresas grandes, né, comercial, né, e pega uma pessoa que veio de moda, que é um nicho totalmente diferente da tecnologia. Pensa, tecnologia é um negócio mais introspectivo em teoria ali, moda é um negócio que eu tenho que, né, pô, daí vem com uma cultura, uma pegada, não, mas vamos, meu, que louco isso, cara. E funcionou? E funciona. Sabe? E traz, Um fato curioso, assim, né, que tu me falou, assim, tu me perguntou, tem alguma coisa que tu pode contar? Eu posso contar tudo aqui, pode me perguntar, sou um livro aberto. Que legal. Mas eu fiz a pivotagem da minha carreira quando eu tinha já uma certa jornada de RH, né? Então, eu cheguei até a posição de gerente corporativa de recursos humanos e ali eu fui convidada para assumir uma diretoria de uma coisa totalmente diferente. Então, era e-commerce, a área de TI, nesse momento, nessa empresa, estava vinculada à mesma gestão. Diretoria ali abaixo, Isso, igual. E depois acabou vindo também a parte de varejo físico e franquias, então acabei passando por esses lugares ali. E eu vivi essa agenda de você ser de uma frente e cair numa frente totalmente diferente, que foi a tecnologia. Ali eu tive muito contato com a tecnologia, com a inovação, e eu me apaixonei, porque eu tinha essa perspectiva. Se um dia eu trocasse de carreira, que área que eu iria? E a tecnologia sempre foi uma área que, não como desenvolvedora, né, mas eu gosto desse contexto da lógica, eu gosto do aprendizado, que a tecnologia é viva, né? Tu faz um produto tecnológico hoje, eu digo para alguém que às vezes, eu vou montar uma startup. Falei, tu entende que é um negócio que não para, né? Isso. Tipo, você faz uma camiseta hoje, você pode vender 2 anos camiseta, você muda a estampa, você muda a cor, parará. Um produto tecnológico é inovação todo tempo, todo tempo. Então, tu tem que ter uma sustentação, assim, ele só está no ar porque alguém está sustentando por trás, embora a gente não esteja vendo, né? Então, exige muito, né? E eu adorei, assim, ir para esse mundo. Mas quando eu cheguei lá, assim como esse pessoal aí que veio do comercial, que veio de moda, tem que aprender do zero. Do zero? O que é código, o que não é código, e aí o que é as palavras... de sustentação, isso. o tipo de entrega, né? Porque é uma nomenclatura própria, né? A nomenclatura, isso, universo próprio. Até porque o mundo de startups, a gente usa os termos, né, CAC, churn, N coisas, e aí é a mesma situação para outras áreas, só que o termo é diferente, né? Porque, enfim, gostaram de gourmetizar na tecnologia, sabe? Mas é o mesmo termo. Aí quando eu falo, tá, mas Thiago, qual que é o nosso churn na tecnologia? O que é churn? Churn é perda de pessoas. Ah, tá, então as pessoas estão saindo, a gente... Ah, tá, beleza. Aí ela entende. Isso é churn, entendeu? Sim, sabe? sim. Mas o que é o CAC que a gente tá tendo no comercial lá? Quanto que a gente paga para ter o cliente? Assim, a gente pagou... A gente foi no evento e teve um cliente, então esse cliente, sei lá, o evento foi R$2.000, então o CAC desse cara foi R$2.000, né? Tá, entendeu? Sabe? Aí começa você entender... Sentido, fazer sentido esse modelo. E assim, aí faz parte dessa agenda, né? Porque, vamos lá, a gente já está, sei lá, 20 anos no mercado. Daqui a pouco vai estar mais 20. A gente está mais disposto a aprender, entender e evoluir junto, ou a gente vai aqui ficar dizendo assim, para que esse pessoal fica criando esses nomes novos? Isso. Tu acha que vai voltar? Tu acha que vai regredir? Tu acha que as pessoas não vão continuar inventando, inovando e socializando? Então, assim, a selfie que não existia nem no dicionário, hoje existe no dicionário, na minha casa, na tua, comigo, com a minha avó, com a minha tia, não tem, né? Mas enfim, aqui. Isso foi para dentro das casas. No TikTok tem os jovens, tem os velhos, assim, não vai mudar essa agenda. Então, é mais a gente se adaptar, aprender, entender, adotar se quiser, porque ninguém é obrigado, mas tem que começar a olhar para isso, né? No evento da SC Angels, eu encontrei uma pessoa que estava indo a primeira vez. E ela falou, é a minha primeira vez aqui, estou gostando do evento, eu vi que tem uma série de coisas diferentes. Já falaram umas 10 palavras aí que eu não entendi nada. Eu pensei, já valeu para ela, né? Vai sair daqui com 10 novos conceitos para aplicar amanhã. Então, eu acho que é sobre isso, sabe? Isso também é uma característica dos líderes de sucesso. Eles nunca acham que eles aprenderam tudo. Sabe... Eles sempre estão estudando, eles sempre estão buscando. Como é que era aquela... Quando, assim, ó,
a gente tem o mesmo mesmo século que quando a gente nasceu, mais ou menos, né, na cidade, né? Tem a mesma década. A mesma década, perdão, isso. E aí, cringe, eu lembrei. Já ouviu essa palavra, cringe? Eu acho que eu ouvi, mas eu não me lembro já. Eu era líder, e aí nessa liderança que eu tinha... Não, vou explicar. Nessa liderança que eu tinha só jovens, porque eles queriam trazer só estagiários e tal, nesse squadzinho. E era 5. E era assim, 18 anos, 17 anos, 16 anos, né? Essa galera. E tá, daqui a pouco começou a surgir essa palavra cringe, e eu, what the hell is cringe, what the hell is cringe? E aí eu fui perguntar pra um dia deles, falei, pessoal, o que é esse negócio de cringe aí? Aí começaram a rir de mim. Você é eu sou o cringe, entendeu? Eu lembrei, é as características dessa pessoa de uma geração passada. E aí a pessoa, por que aí eles começaram a rir, eles estão rindo? Porque quando a pessoa pergunta o que é cringe, ela já é cringe, entendeu? O fato dela não saber, ela já, eu falei, aí eu fui entender, tá, beleza, sabe? Sim. Cara, e aí eu tinha que tratar com eles, eu não ia assim, para de falar isso aí. Não. Eu tinha que tratar com eles sobre isso, entende? Como é que vocês preferem? Eu lembro que uma vez eu também tinha 2 ou 3 ali no time de tecnologia do e-commerce. E elas tinham comentários muito específicos, assim, né? Tinha uma gestora e eu vi a forma de funcionar. E uma vez eu perguntei para elas assim, pessoal, quando alguém manda um e-mail para vocês e vocês respondem com a informação, eu tinha um pessoal de uma geração mais antiga, eles respondiam de volta, obrigada. Não, né? Podia me poupar desse e-mail aqui, porque eu já estou cheio de coisa para fazer. Daí eu tenho que olhar lá o obrigada para ver se não é mais uma tarefa, uma atribuição. Não precisa agradecer, assim. Então, era tudo muito curto, tudo muito rápido, assim. E a outra característica era a história da pandemia, ali veio a câmera fechada, né? Então, muitas reuniões virtuais. Por que vocês não abrem a câmera? Porque não precisa, né? Tá, mas como não precisa? Não, pra gente, assim, se não abrir, melhor. A gente prefere câmera fechada, todo mundo já se conhece, todo mundo já sabe o que é. Então, características que a gente, que veio de uma geração, assim, que sempre teve mais sentada à mesa, sempre teve mais junto, valoriza e talvez para eles não seja tanto valor. E como você, como líder, entende isso, entende aqui o que são coisas e atributos da minha empresa que eu não abro mão na cultura, que às vezes tem, e o que vem do comportamento de mercado, que também, assim, gente, vai mudar a nossa vida? Fazer uma adaptação aqui, viver dias mais leves, aprender com o pessoal mais jovem também? Não. Vai ficar melhor? Vai ficar mais leve? Vai. Então, por que não também adotar, né, novos termos, novas tecnologias, novos jeitos de fazer? É uma galera super antenada, super inteligente, passou por sérios estímulos que nós não passamos, então... Não dá para desconsiderar. Não dá, né? concordo com você. É para incluir mesmo, assim, é para somar. Eu entendo que tem a liderança um pouco mais de sola de sapato, né? Assim, de 20 anos para cima. Ela tem um pouco de receio, às vezes, de trazer uma galera jovem para dentro do jogo. Por conta disso. Óbvio que ela vai ter que reaprender algumas coisas. E tá tudo bem. Só que vocês enxergam que é uma outra energia que essa pessoa traz, é um outro tipo de visão que ela traz, que talvez a tua empresa precisa para crescer, para inovar, para ser disruptiva. Não precisa trocar todo mundo, não é isso que a gente tá falando. Sim. Mas a gente precisa fazer um mix dela, né? Para ela trazer essa personalidade aqui dentro e te fazer olhar de outra forma. Eu vejo que a inovação é isso, saca, Bárbara? Tipo assim, eu ver o que está acontecendo e eu melhorar aquilo. Sim, a minha visão, a tua visão, o que a gente precisa melhorar aqui. As pessoas, elas criam um estigma da inovação e porque por um tempo as empresas também se comportaram assim, tá? Tinha a tal da área de inovação lá, bem separadinha. Eu, na minha visão hoje, aquele pilarzinho que virou pessoas, é pessoas em inovação, porque inovação vem de gente. Mas numa área horizontal, você diz isso, assim, né? numa área horizontal, em todas as lideranças trabalhando isso dentro das suas equipes, porque se eu tiver esse processo assim, e eu fizer ele de uma forma diferente, isso aqui entregar um valor para a organização, isso é inovação. Isso é inovação no processo, na execução. Não é uma invenção, né? Não é aquela... a reinvenção que a gente falou, que é trazer algo realmente fora de um horizonte ou de uma perspectiva que estava aqui muito clara. Então, é trabalhar essa inovação o tempo todo. E eles têm uma característica muito questionadoras. Tem alguns líderes que eles têm dificuldade de trabalhar com essas pessoas, porque eles têm uns que são mais questionadores. A gente deu essa liberdade dentro das educações de casa, de que tem uma forma diferente, né? Lá no passado a gente nem abria a boca para falar com os pais, enfim.
Hoje é uma educação mais de troca e ele vai para dentro da organização com essa mesma característica. Vou questionar, vou perguntar e às vezes isso é mal visto. Isso. Quando deveria ser acolhido para dizer assim, a gente não pensou sobre isso, ou deixa a gente te contar, porque é dessa forma e a gente vai construindo, Tu acredita que né? aí existe talvez um preconceito? Ainda existe. Existe, né? Um preconceito Existe, assim, né? Existe de tudo, né? Há pessoas que super abraçam essa, esse mix de cultura, esse mix de pessoas que têm dificuldade mesmo de se adaptar. E essa vai ser a realidade, né? É. Não vai viver outra diferença. Agora, a pergunta que eu sempre faço nesse sentido é assim, a gente tem outra opção? Se a gente não pegar esse pessoal e trouxer para o mercado de trabalho, a gente vai fazer o quê? Robô? Digo, Talvez. Seja uma sei. opção. Tem o pessoal trabalhando nessa agenda. Mas, por hora, é com essa turma que a gente vai trabalhar. Galera, e a gente precisa achar um caminho bom para todo mundo, né? Exato. Então, é um desafio, mas desafio. é gente, né? Quem gosta, gosta. Quem não gosta, olha para isso e diz, sei como é que tu gosta, mas tá tudo bem. Porque até quando a gente vai fazer Pô, a gente tá crescendo, daí a gente olha pro time e fala assim, cara, eu preciso de subir um cara pra coordenador, uma coisa tipo assim, daí, querendo ou não, ele vai trabalhar um pouquinho mais com pessoas, né? Exato. E aí quando chega nesse ponto, pô, Thiago, eu tenho que trabalhar com pessoas? Não, cara, não quero. Já é decisivo, assim, entende? É legal, pô, não saber o que não quer também. Porque daí a gente direciona para um especialista, né? O cara certo. Né? E faz sentido isso. Nas empresas maiores, eles trabalham as carreiras em Y, né? Isso. Que é justamente essa pessoa. A especialista e o gestão. Chega num momento assim, Eu ele vai continuar crescendo. Exato. E às vezes ele vai ter uma remuneração similar a esse líder, mas porque ele vai carregar uma agenda de especialista e o líder vai carregar a agenda de pessoas e tá tudo certo. Na tecnologia tem muito. Eu faço muito isso. E muita gente se queima nesse processo justamente de assumir as pessoas e descobrir que eu não... Então, passa nesse ponto aqui, tu entende que isso é um processo seletivo como foi no D0? É um novo processo, porque, sim, é uma nova posição. E o legal disso tudo é que quem escolhe é o colaborador. Para onde é que ele vai no processo Y. Tá. A gente dá a opção. Pra ele. Dá a opção, ó, Bárbara, especialista ou gestão? Essa é isso e essa é essa. O que você acha? Né? Qual é o teu caminho? Qual é o teu caminho? Tá o teu perfil, sabe? Pô, não sei. Tá bom, então vamos descobrir junto. O que você quer? E outra coisa, ao futuro, né? Ele fez essa carreira, ele tá aqui já há um determinado tempo. Será que ele agora se sente mais preparado para vir para cá? Isso, para mudar? Tudo Pode bem acontecer também, né? Enfim, a carreira é da empresa, a gestão da carreira é da empresa, o planejamento de carreira é do cara. Isso. Eu tenho um ótimo cara que ele é pintor e agora eu quero colocar ele na manutenção. Ele adorava pintar. Aí tu põe ele para fazer outra coisa de manutenção, dá 2 meses ele foi embora. Não, porque ninguém me perguntou se eu gostava de fazer aquele trabalho. E eu fui. Então, assim, aqui é um exemplo simplório, né? Não simples, que acontece em posições grandes também. Às vezes a empresa empurra o cara para aquele lugar, mas isso faz sentido com as tuas características, com o teu movimento de vida, com tua família. Eu lembro de um que eu encontrei, ele já estava uns 3 meses na posição de liderança. E aí falei, e aí, fulano, como é que tá indo? Tá gostando da tua nova posição? Ele falou, eu tô adorando, se não fosse as pessoas... Eu falei, ainda tá em tempo, né? Eu falei, agora tu pode, de repente, assim, ainda tá em tempo, tá na interinidade, se quiser voltar. Porque daí tem um processo para isso também, eventualmente. Você não precisa colocar a pessoa e desvincular a posição anterior, né? Como faz essa jornada, às vezes até para sentir que tem fit, o cara tem que entregar alguns resultados, senão ele volta. E eu falei assim, agora só tem uma coisa, depois da agenda de 6 meses, tu não pode mais dizer que só tem as pessoas. Porque você já estava lá, você já experimentou, você já se aculturou. São 6 meses. É muito já tempo, são né? 6 meses. Então, assim, daqui para frente é só mais para frente, né? Não tem para trás. Mas não é uma agenda simples, tá? Se fosse simples, estava resolvido em todo lugar. Sim. E a gente sabe que não tá. Mas tem caminhos para fazer isso, né? A depender do momento de cada organização, assim, tem caminhos. Legal. A gente dá esperança para os empreendedores, né? Para os nossos mentorados. Gente, tem um jeito de fazer. Não é simples, mas tem um jeito de fazer, né? Legal. Ô, Bárbara, a gente já tá em 1h30 quase, 1h15, 1h20, conversando. Parece, né? É bastante tempo. Vamos te fazer uma última pergunta, tá? Perfeito. E depois a gente deixa um espacinho aí para você agradecer a galera, procurar a Bárbara, ó. Me contacta aqui, eu acho legal. Primeiro que eu ia te fazer é o seguinte, se você se colocasse há 20 anos atrás, qual a dica que você daria pra Bárbara 20 anos atrás? Eu e a Bárbara de 20 anos atrás... Assim, pô, eu vou ter que fazer isso, que isso vai me trazer, sabe? Me
trazer mais benefício, nossa, a gente fez uma boa jornada juntas, assim, eu tenho bastante gratidão para ela, Legal, assim. Eu teria começado a olhar para o inglês legal. mais cedo, porque eu já estou nessa agenda faz um tempo e ela ainda não está 100% solucionada. E assim, eu sempre escutei as dicas que as pessoas me davam no caminho. As mais experientes, sabe? Essa coisa da geração mais velha, eles sempre me inspiraram muito. Mas eu teria entrado nessa jornada mais cedo, assim. E talvez eu teria vivido outros segmentos mais rápido, fora da. Não estou dizendo que eu mudaria de empresa, mas sabe essa coisa que eu te falei de viver outros territórios? Uhum. Então, vai lá e vive no CIB, com o pessoal da inovação. Então, encontra um lugar para falar de tecnologia, porque eu também caminhei muitos anos dentro da minha especialidade. Isso foi muito bom, me trouxe muita riqueza. Mas eu ganhei, assim, ó, 10 anos em 3 anos, quando eu comecei a viver Fora da caixa, assim, né? fora, Legal. fora desse meu núcleo, que era o meu núcleo mais tradicional. Então, acho que essas seriam as duas dicas, assim, gente, inglês na ponta da língua, vamos lá, comece mais cedo, que dói menos, e anda com gente diversa. E aí não é só diversidade de gênero, né? De De conhecimento mesmo, conhecimento, de área, conhecimento, setores, área. Conversa com idade. empreendedor, conhece com gente jovem, que tu vai ter, assim, uma visão, assim, incrível. Que massa, legal. Bom, a gente tá chegando no final. Eu queria deixar o microfone aberto pra ti, tá? A câmera Tá? pra falar pra galera Instagram, arroba, dica, última dica, onde é que a galera consegue te procurar. Aproveita que o tempo é teu. Show. Então, tá bom. Queria agradecer, então, né, primeiramente ao pessoal que está aqui, né, aqui na câmera, mas o pessoal que está aqui no apoio também, e o convite de vocês, né, para mim sempre incrível. A proposta de vocês, educação, né, para empreendedores, educação para startups, acho que conecta muito com a minha missão, né? Então, lá na Extra, a gente tem a missão de evoluir pessoas e organizações. Então, não importa onde a agenda estiver, a gente vai estar lá. E aí, se vocês quiserem, né, nos contatar na rede social, conversar com a Bárbara, LinkedIn, Instagram, no nosso site é www.aestra.com.br. No Instagram, nós estamos com aestra.gestão e negócios. Eu sou a Bárbara Moraes, BR. Também pode me chamar no pessoal que a gente vai conversar. Enfim, trocar uma ideia, tomar um café, discutir, entrar numa agenda também, se for de negócios, e tá tudo bem. Muito obrigada, sim, foi um bate-papo incrível. Eu confesso que eu não imaginei que já estava em 1h15, né? A gente 1h15, poderia 1h20. ficar aqui à tarde, isso que o pessoal nem sabe que a gente já está com uma meia hora aqui Exatamente. papeando. E eu entendo que tem muito assunto ainda pra gente falar, né? Com Porque quando a gente fala de certeza. pessoas e liderança, que é um assunto que eu gosto muito, Sim, abrange muita coisa, né? Sim, perfeito. Legal. A gente faz uma fase 2 aí. A gente combina a fase 2. E vamos falar dos investimentos, vamos falar do mundo da startup. Tem bastante coisa que a gente não falou, inclusive, né? É verdade. Sim, se tu for especialista em outros territórios, a gente troca, né? Porque acho que isso é gostosão demais. Massa, legal. Então tá, gente. Inclusive, se você quer saber um pouquinho mais sobre a Essentials, você pode colar lá no nosso Instagram, é @essentials.com.br. Lá vai ter bastante conteúdo sobre o que a gente bateu o papo aqui, também sobre investimento. E se você também tá aqui escutando a gente no YouTube ou tá aqui escutando a gente no Spotify, acaba curtindo, comentando aí, compartilha esse assunto, esse podcast, perdão, com toda a galera que você conhece. Acredito que vai ajudar muito, principalmente para essa galera que está precisando de uma liderança, assim, né? Eu acho que esse é a dica daí que a gente tem hoje. Beleza, Gu? Esqueci de alguma coisa? Masterclass. Quando é que vai ser o nosso Masterclass? Dia 25 de abril, gente, a gente vai ter o nosso Masterclass. É numa sexta-feira. É uma sexta-feira o dia todo, café da manhã, treinamento, almoço, treinamento e café e chopp depois no final. O que a gente faz no Masterclass? A gente abre turmas até 10 pessoas para ajudar vocês e ensinar vocês a como investir em startups. Tá? Então a gente vai trazer lá Cássio Parker, o Rodrigo Lutemberg, o Purim, né, o Orlando Purim, tem uma área Angélica, a área jurídica. Então é todo o conteúdo relacionado a como investir em startups. Tá? Temos um link na descrição, tu vai deixar aqui embaixo. Né? Tá na descrição, vai deixar o link aqui embaixo. Então se você quer participar disso, ou se você acha que alguém precisa participar disso, manda também esse link para a pessoa. Beleza? Fechado? É isso. Bárbara, mais uma vez, obrigado pela participação. A gente. Obrigadão. Eu sou o @Thiago Riffel e a gente vê no próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Valeu!